meditação é um olhar para dentro e ver que as ideias que eu tenho acerca de mim, acerca dos outros, na verdade, podem estar cá, mas não me definem em absoluto. Quando entramos em estados de meditação profunda, há certas regiões do cérebro responsáveis por esse sentimento do eu separado e muito autocentrado que começam a desativar-se. Sentimos mais conectados e simplesmente deixo de dar importância aos pensamentos. O que quer dizer que nem os cultivo, nem os rejeito e não os combato. Não tento deixar de pensar, não tento esvaziar a mente. Vejo apenas que os pensamentos são como nuvens e a consciência mais profunda é como o céu. Tal como aparecem, desaparecem. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Paulo Borges. O Paulo é professor, filósofo, meditante, pensador. Ele já escreveu 70 livros e eu acho que ele é um dos grandes nomes do diálogo entre a filosofia, a espiritualidade e a consciência. Nós hoje vamos falar aqui de temas que nos apaixonam aos dois, de muitos temas que nos levam ao invisível, àquilo que não tem forma, e portanto vamos tentar navegar aqui nestes temas maravilhosos. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Que bom falar com alguém sobre aquilo que muitas vezes não tem nome, não é? E eu vi que tu tens uma frase, já que o meu podcast se chama Somos Infinitos, eu vi que tens uma frase muito bonita e acho que escreves muito bem mesmo. E uma frase que é: jamais teremos silêncio que baste para dizer o infinito mistério que somos. Que é incrível. E eu começo então por te perguntar como é que tu descreverias esse espaço de onde tudo emerge, não é? E onde tudo retorna. Portanto, é um espaço que é infinito. É um espaço infinito e por isso está para além de palavras, imagens, conceitos. Portanto, na verdade, a melhor forma de o descrever é não o descrevendo. Porque é como se nós quiséssemos desenhar o infinito, como é que o desenhamos? Não é? Pois não podemos simbolizá-lo, portanto, o 8 e tal, mas fica sempre aquém. Não é? Exatamente. Por isso mesmo acho que eu sou apaixonado pelo infinito. Sim, também eu. De facto é o tema da minha vida e é a experiência da minha vida. Não é? E é claro, acho que a experiência é mais uma coisa que se experiencia do que propriamente alguma coisa sobre a qual se fala. Exatamente. É uma experiência silenciosa. Pronto. Eu gosto de falar de uma experiência de simplesmente ser. Quando nós nos deixamos simplesmente ser, sentimos que não temos limites. Que há qualquer coisa em nós, claro que temos uma forma física, temos pensamentos X, Y, emoções X, Y, mas depois na base de tudo isso, e para além de tudo isso, há qualquer coisa que não tem forma, como tu bem disseste, não é? Não tem nome, não tem limites, não tem fronteiras, portanto, e pronto, abrange tudo cabe aí, tudo vem daí, tudo regressa aí. Não é? Exatamente. É a nossa casa primordial, não é? Da qual creio que todos nós muitas vezes sentimos uma espécie de saudade, não é? Como se diz em Portugal. Não é? Sim, sem dúvida. Eu sei do que falas. E tu disseste que, portanto, quando nós temos essa capacidade de simplesmente ser, não é? Quando nos permitimos a ser, entramos em contacto com esse infinito. Mas eu acho que nós vivemos numa era em que se torna cada vez mais desafiante esse simplesmente ser, não é? Tendo em conta que parece... Não sei, tu sendo mais velho que eu, acho que tens uma perspectiva mais ampla de tudo o que tem vindo a acontecer até agora. Eu olho para a minha geração e para as gerações que vieram depois e vivemos muito de forma muito performativa. Ok? Agora, até a meditação virou performativa, no sentido em que temos que contar quantos minutos é que conseguimos meditar. E como é que isto enfraquece a nossa espiritualidade, Paulo? Qual é que é a tua visão sobre este tema? Eu, na verdade, creio que não é só de agora, mas no fundo a história da humanidade, sobretudo no Ocidente, a civilização ocidental hoje globalizada, é uma civilização que a partir do século XVI, XVII, começou a orientar muito para o exterior, não é? Para o conhecimento e o domínio tecnocientífico da natureza, para o desenvolvimento económico e, portanto, há uma pressão cada vez maior, não é? Para sermos produtivos, para sermos rentáveis, para fazermos coisas úteis e eficazes, não é? E, portanto, o tempo vale dinheiro. Portanto, isto acabamos por nos pressionar demasiado para finalidades, objetivos externos, não é? E esquecemos das nossas capacidades internas de simplesmente ser e de desfrutar da vida no momento presente. Portanto, sem dúvida. e estamos sempre a olhar para fora, como se nos faltasse alguma coisa de fundamental, e isso tivéssemos que o encontrar aí fora, não sabemos bem onde, e corremos em todas as direções. Sim.
Há pessoas que fazem viagens, outras investem nos relacionamentos, outras na carreira, outras nas compras, no consumo. Claro, isso em si não é mau, mas se procuramos aí a grande felicidade, isso vai nos deixar sempre frustrados. Não é? Tu achas que isso nos ajuda de certa forma, ou seja, as viagens, relacionamentos, a experiência profissional, isso de certa forma também nos ajuda a reconhecer quem somos? Ou achas que é quase um despir de todas as camadas? Eu acho que depende enfim, do que é que fazemos, dos nossos relacionamentos, das viagens, Exatamente. da nossa carreira profissional. Não é? Podemos viver isso como uma oportunidade para nos descobrirmos quem realmente somos e para descobrir quem realmente são os outros. Não é? Se estivermos mais atentos, mais descontraídos, não é? Menos pressionados pelos objetivos mais imediatos. Não é? Mas também para muitas pessoas, infelizmente, pode se tornar uma espécie de fuga para a frente, uma fuga de si mesmo, não é? Uma fuga de estar a sós consigo. Não é? Creio que hoje há uma grande dificuldade de estarmos a sós connosco próprios. Não é? Sem dúvida. Sentimos mal se estivermos sozinhos e em silêncio, portanto, temos que estar sempre a ocupar-nos com alguma coisa. Não é? E hoje, com os recursos tecnológicos, cada vez mais estamos sempre ocupados com não importa o quê. Não é? Exatamente. Portanto, Isso de certa forma afasta-nos isso- do nosso centro? creio que nos afasta. Não é? Sim. Aliás, há hoje investigação neurocientífica que mostra que precisamente esta ocupação contínua com estímulos eletrónicos, não é? Acaba por fragmentar a atenção, acaba Exatamente. por nos dispersar, temos menor capacidade de concentração, de retenção da informação, de processamento da informação, tornamos menos espontâneos, menos criativos, estamos mais dependentes de estímulos externos, não é? E portanto tudo isto empobrece-nos, na verdade. Não é? Sim, empobrece-nos espiritualmente, sem dúvida. Espiritualmente empobrece-nos. Não é? Eu até tenho aqui uma frase de um livro que acho que é do Phil Stutz, que é o Lições para a Vida. É o último livro dele que está incrível, em que ele diz: se estivermos sempre ligados a executar e a passar demasiado depressa de pessoa em pessoa e de lugar em lugar, só conseguimos funcionar a um nível superficial. E isso engloba uma reflexão superficial sobre nós próprios, a ligação às outras pessoas e as questões mais vastas acerca do resto do mundo. Esta obsessão contemporânea nossa com o processamento rápido de tudo, com os resultados, com a performance, com os números, com o querer estar em todo lado e consumir tudo, tu sentes que isto nos leva a um estado, a uma vivência muito superficial, ou seja, que tal como o Phil Stutz diz, ou seja, vai de encontrar aquilo que estávamos a falar, que de certa forma isto reflete também uma pouca ligação com o nosso eu e um afastamento maior? Eu creio que sim. Portanto, eu creio que há em todos nós um centro, não é? Um centro do ser, que no fundo é o infinito em nós. Não é? E no fundo há alguma coisa que nos conecta a nós todos. E não só nós humanos, mas com os outros seres, com o cosmos, na sua totalidade. Não é? Agora, nós porventura não estamos em contacto pleno com esse centro profundo do nosso ser. Portanto, e estamos mais identificados com imagens e ideias superficiais, convencionais acerca de quem somos e acerca de quem são os outros. Não é? Isso, de algum modo, faz-nos viver à superfície de nós mesmos. Não é? E quando nos identificamos absolutamente com isso, não é? Nós passamos a vida a ter que promover e cultivar uma autoimagem, não é? Que vai depender muito enfim, do nosso sucesso nas redes sociais, da nossa visibilidade, do nosso mediatismo. Todos queremos aparecer mais e ter mais gostos nas publicações das redes sociais e ter mais seguidores. Não é? Isso acaba por nos levar a esquecer quem realmente somos. Não é? Alguma coisa profunda que, na verdade, não necessita de nada disso. Não é? Pode lidar com isso, pode viver esta experiência, mas não tem que colocar a sua felicidade na dependência do sucesso exterior. Não é? Sim. Eu gosto muito de falar, há um sucesso exterior. Gosto muito de dizer que há um sucesso exterior e há um sucesso interior. Okay. Por vezes, quando nós investimos obsessivamente no chamado sucesso exterior, não é? Nós acabamos por podemos até conseguir ter algum sucesso exterior, mas à custa de muito insucesso interior. Não é? Interessante isso. E por vezes podemos ter imenso sucesso interior, no sentido de estarmos bem connosco próprios, estarmos bem com os outros, com o mundo, com a vida, e não sermos pessoas muito conhecidas, não sermos muito visíveis, aparentemente não termos aquele sucesso extraordinário que as pessoas de sucesso se diz que têm, mas estamos bem connosco próprios, somos felizes, sentimos plenos e conectados com isso a que chamaste do infinito. Não é? E tu achas que as duas felicidades podem coexistir? Podem coexistir, e acho que esse é no fundo... Mas eu diria que é raro, não é? É difícil. Não é? É difícil. Eu diria que se cultivarmos uma vida sábia,
quem sabe podemos Sim, ter essa temos experiência. talvez o Sim. exemplo do Eckhart Tolle, por exemplo, Pois, não é? não é? Temos aqui alguns Sim. exemplos que... Sim, há pessoas que são mestres espirituais e que, pronto, não necessitam do sucesso exterior para nada, mas também têm grande reputação, têm sucesso exterior, são autores de best-sellers, são mundialmente conhecidos, não é? E, portanto, conjugam as duas coisas. Portanto, conjugam as duas coisas, não é? Oh Paulo, e como é que tu descreverias o que é o sucesso interior? O sucesso interior, enfim, eu diria que é fundamentalmente um estar-se bem consigo, independentemente das circunstâncias. Sim. Um sentimento de paz, de plenitude, de realização, A de não resistência com a vida, não é? de fluxo com a vida. Não é? Fluxo com a Portanto, vida. não estamos em oposição à vida, não estamos a resistir ou com possessividade e apego, ou com aversão e rejeição às coisas que acontecem. Portanto, aprendemos com todas as circunstâncias, não é? Sejam elas aparentemente agradáveis ou desagradáveis. Não é? Porque podemos aprender muito com aquilo que é desafiante e doloroso. Não é? Pessoalmente, Sim. na minha vida, tenho aprendido muito mais com experiências desafiantes e dolorosas do que propriamente com experiências agradáveis. Não é? Sim, sem dúvida também. E creio que é uma experiência partilhada por muitos seres humanos, se não pela maioria dos seres humanos. Não é? Eu diria que é esse estar bem consigo, com os outros, com a vida, com o mundo, independentemente dos altos e baixos da nossa vida exterior. Como todos sabemos, a vida é cheia de altos e baixos. Não é? Ora acontece o que nós desejamos, ora não acontece o que desejamos. Exatamente. Ora temos o que queremos, ora perdemos o que queríamos ter. Portanto, sábio ou sábia é aquela que está bem em qualquer circunstância. É tal e isso é o sucesso interior. Bem difícil, eu diria, não é? Sim, é um desafio. É um desafio, sim. E ainda encontrar aquilo que estás a dizer, tenho aqui também um cheiro daquele livro que eu falei, das lições para a vida, que eu adorei mesmo e que vai de encontrar aquilo que estás a dizer, Paulo, que é a nossa cultura nega a natureza da realidade. Parte do pressuposto que é possível vivermos num mundo ideal onde tudo é fácil de obter, um mundo onde as experiências desagradáveis podem ser evitadas, onde nunca há falta de gratificação imediata. Pior ainda, sugere que, se não viver nesse mundo, há algo de errado consigo. Este mundo ideal é um reino de ilusão, por mais promissor que ele pareça, não existe. Seja honesto, as suas experiências de vida estão longe de ser ideais, mas o que é real é aquilo que você viveu e não o que gostaria de ter vivido. Nós vivemos imersos nesta cultura, não é? E a minha pergunta sobre isto é: será que a nossa... Será que a infelicidade ou a nossa insatisfação com a vida parte deste princípio de que nós tendemos a acreditar na perfeição da vida e num ideal, em vez de aceitarmos a realidade, não é? Eu creio que nós tendemos a pensar que a vida pode ser perfeita à medida das nossas necessidades, desejos ou interesses. Não é? A vida, nesse sentido, nunca vai ser perfeita, porque haverá sempre alguma necessidade, desejo ou interesse da nossa parte que não se sente plenamente satisfeito ou realizado. Não é? Agora, isto não quer dizer que a vida com letra grande, não seja perfeita. Ok, interessante, sim. Eu posso ter uma ideia imperfeita acerca do que é perfeição. Exatamente. A vida, a realidade pode ser perfeita. Sim. Mas na sua imperfeição. Naquilo que eu percepciono como imperfeito. Não é? Quer dizer, as coisas pode haver uma grande harmonia em termos cósmicos, não é? Mas nós não conseguimos experienciar essa harmonia na nossa vida. Porque não evoluímos ainda o suficiente para vermos que, no fundo, há uma harmonia e um sentido profundo em tudo o que acontece. Mesmo nas experiências difíceis, dolorosas, aparentemente negativas, etc. Eu acredito que, no fundo, há uma harmonia subjacente a tudo. Não é? As coisas fazem sempre sentido, não é? Mas nem sempre eu consigo encontrar sentido nas coisas. E então sinto que há ali um desafio. Exatamente. Então é mais difícil quando nós estamos a defrontar uma dificuldade e não encontramos o sentido disso. Não é? Só que o sentido das coisas pode nem sempre revelar-se imediatamente. Posso vir muito mais tarde a descobrir que um determinado episódio desafiante ou aparentemente negativo na minha vida, no fundo, fez sentido. E até me conduziu a uma superação, a descobrir recursos interiores que eu nem sequer imaginaria se não passasse por aquilo. Não é? E, no fundo, a aprender com as dificuldades. Não é? Sim. Mas se eu não consigo ver isso no momento, é difícil, é mais difícil. Sim. É engraçado, eu estava a pensar que a maioria das vezes que me aconteceu alguma coisa dolorosa, mesmo uma das situações mais dolorosas, por exemplo, foi a morte do meu pai, e mesmo isso eu olho para trás e há sempre... Ou seja, quando acontece alguma coisa dolorosa na nossa vida, passado uns tempos, eu acho que é raro o momento em que nós não olhamos e pensamos, ok, se não fosse isto não teria acontecido. Sim, eu não estaria neste lugar que é melhor. Claro. E portanto, acho que é mesmo isso.
Paulo, falando um bocadinho também sobre a mente e sobre esta construção do eu e da nossa identidade, a nossa mente principalmente nesta aparente realidade sólida, não é? E que tem forma, mas que não passa de uma ilusão, eu diria. E que o nosso eu e identidade também. Porquê é que é tão difícil, mesmo em práticas espirituais, aliás, na nossa evolução espiritual, transcender este eu, não é? Este ego que tem o seu papel, mas ir para além dele? Parece que a maioria de nós quase que fica prisioneiro desta identidade, como tu estavas a dizer. Sim. Porquê é que é tão difícil? E se puderes trazer também alguns insights, não é? Porque tu escreveste um livro que é Meditações para Todas as Ocasiões. Qual é que é o poder da meditação, por exemplo, neste tema? Isso é uma questão essencial, não é? Eu creio que faz parte da nossa evolução como seres humanos, não é? Adquirirmos um sentimento de eu até num determinado momento da nossa vida. Não é? Isso é inevitável e é necessário. Não é? Agora, esse sentimento de eu pode ser um sentimento de eu em relação com os outros, em que eu não estou separado dos outros. Então eu diria que há um sentimento saudável do eu. Não é? Eu sinto que eu tenho uma certa individualidade, uma certa singularidade, mas na verdade não sou um eu independente e separado dos outros. Eu vivo em relação com os outros e sou dependente de tanta gente, não é? Exatamente. Dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, das pessoas que me apoiam, das pessoas que produzem todo tipo de coisas que eu uso, que eu desfruto, etc, etc. Não é? Agora, a nossa sociedade e cultura dominantes, não é, tendem a enfatizar um sentimento do eu separado, não é? Do eu que pode ser feliz por si só, isolado, separado dos outros. Não é? Então isto torna-nos um bocadinho mais estreitos, um bocado mais autocentrados. Não é? Exatamente. E gera, a meu ver, muito mal-estar, muita infelicidade, porque no fundo este eu separado, isolado, enfim, dos outros, não existe. É uma mera ficção da mente. Não é? Certo, é uma construção, não é? É uma Uhum. construção. Não é? Mas agora há uma forte tendência, desde a nossa educação familiar, passando pela escola, pela pressão social, profissional, não é, para nós termos um sentimento forte de um eu separado, que se pode tornar todo poderoso e que pode construir a vida que quer e que fazer controlar tudo, de modo a que só aconteça o que nós desejamos, nunca aconteça o que nós desejamos, mas na verdade isto nunca acontece. Portanto, este é um eu que se destina ao fracasso, à infelicidade, ao medo, etc. Agora, uma das alternativas para nos libertarmos disto é, de facto, a meditação. Portanto, o que é a meditação? A meditação é um olhar para dentro e ver que as ideias que eu tenho acerca de mim, acerca dos outros, na verdade, podem estar cá, mas não me definem em absoluto. E posso ver também que, por trás desta ideia do eu isolado, separado, autocentrado, egoísta, não é? Há um espaço maior. E que se eu descontrair um pouco, se eu relaxar o corpo e a mente, não é? Começo a sentir que não sou assim uma pessoa tão separada, tão distinta dos outros quanto eu pensava. Começo a sentir que as minhas fronteiras e as fronteiras do mundo parece que se tornam mais tenues ou se dissolvem mesmo, não é? Sabemos, a investigação neurocientífica mostra que quando entramos em estados de meditação profunda, há certas regiões do cérebro responsáveis por esse sentimento do eu separado e muito autocentrado que começam a desativar-se, nomeadamente uma área que é o núcleo accumbens. Então nós sentimos que a sensação de separação entre nós e o mundo, nós e os outros, começa a diminuir. Sentimos mais conectados e com isso sentimos melhor. Isso traz mais bem-estar. Portanto, a meditação é alguma coisa muito simples. Nós, em qualquer momento da nossa vida, é o que eu proponho no livro Meditações para Todas as Ocasiões, podemos começar o dia, podemos terminar o dia, podemos várias vezes ao longo do dia oferecer a nós mesmos um minuto, meio minuto de pausa, em que nós largamos tudo o que estamos a fazer, exterior e, se possível, também interiormente, não é? E simplesmente pausamos, paramos e sentimos a experiência de simplesmente, entramos na experiência de simplesmente ser. As ideias vêm, vão, a ideia do eu tenho que fazer isto, eu sou aquilo, mas eu, tal como vem, deixo ir. Posso usar o suporte do corpo, da respiração, posso prestar um pouco mais de atenção à minha sensação de presença física, ao fluxo do ar que entra e do ar que sai, portanto, o fluxo da vida, da respiração, e simplesmente deixo de dar importância aos pensamentos. O que quer dizer que nem os cultivo, nem os rejeito e não os combato. Não tento deixar de pensar, não tento esvaziar a mente. Vejo apenas que os pensamentos são como nuvens e a consciência mais profunda é como o céu.
E o céu não tem que se incomodar com as nuvens. Não é? Interessante. Tal como aparecem, desaparecem. Uhum. Tal como vêm, assim vão. Uhum. E se fizermos isto várias vezes ao longo do dia, nós descobrimos que há uma outra dimensão de nós que não está tão agarrada a essa ideia do eu separado, do eu isolado, não é? Daquele eu que alguns mestres espirituais e professores de meditação chamam o eu não saudável, o eu doentio. Não é? Uhum. Uhum. É simples mesmo. E agora fizeste-me lembrar uma frase que eu não sei se era bem assim quando eu li, mas que agora já não me lembro onde é que li, mas que meditação não é pensar em Deus enquanto lavamos a louça. Meditação é simplesmente lavar a louça, não é? Sim, Ou seja, estar sim, presente enquanto sim. lavamos a louça. Sim, o que não quer dizer que, enfim, para quem tem Deus como referência, que quando nós não pensamos em Deus e estamos só a lavar a louça, não estejamos a experienciar Deus. Só Exatamente, que é o Deus dos exatamente, espirituais e dos místicos, não é? Que é o Deus que não é um pensamento, não é? É o exatamente. Deus que se sente em tudo e que está presente em tudo e que não necessita que estejamos a pensar nele. Não é? Uhum. Que é um estado de presença pleno, É um não estado de é? presença plena. Sem resistência, sem Sim, inquietação, sem sim. agitação. É esse estado de comunhão com o infinito. Não é? Portanto, Exatamente. e isso pode acontecer a conduzir, a tomar um duche, a lavar a Uhum. louça, Uhum. aqui quando estamos a falar um com o outro, Sim, em qualquer situação. Não é? certo. Mas depois há estados mais profundos de meditação, não é, Paulo? Ou seja, Hum. não sei, Sim, sim. eu como leiga, não é? Sei lá, não... Mas aquilo que eu tenho lido é que, por exemplo, há também pessoas ou grandes mestres que atingem estados meditativos. hum, não sei, eu lembro-me perfeitamente de ver um caso, agora já não me lembro, mas de um grande mestre que ficou sem beber água e comer durante muito Uhum. tempo, Sim. durante muito tempo a meditar, por exemplo. Ou seja, quando eu falo em estados profundos, é conseguir ir efetivamente para além de nós e para além da nossa sobrevivência e das nossas necessidades, não é? Sim, claro. Portanto, há estados de absorção profunda, meditativa, não é? Onde se entra em dimensões tão sutis, tão profundas da consciência, não é? Que as nossas necessidades biológicas, psicofisiológicas, etc., são reduzidas ao mínimo e somos capazes de, enfim, há pessoas que são capazes de ficar muito tempo sem comer, sem Uhum, beber, portanto, não é? uhum, Mas isso não é absolutamente necessário, não é? Portanto, são certo, experiências que podem acontecer e que certas pessoas têm, não é? Mas não é isso que faz de nós propriamente seres mais espirituais. Não é? claro. Portanto, não são essas proezas espirituais, não é? Que fazem de nós seres mais evoluídos ou mais realizados. Não é? Sim. Eu diria que um bom critério para avaliar o nível de realização e de evolução espiritual é sobretudo o modo como a pessoa vive. Não é? Se a pessoa vive menos preocupada com, com as coisas mais mesquinhas da vida, se a pessoa é menos egoísta, se a pessoa é mais generosa, se a pessoa está melhor consigo, com os outros e com o mundo, não é? É um sinal de evolução, um sinal de realização. Uhum. Essa pessoa não necessita de fazer grandes jejuns ou de estar, enfim, de cometer Sim, proezas espirituais, não é? Mas pode estar no bom caminho, não é? E pode estar sim, até num estado avançado do caminho. Não é? sim, isso é tão interessante porque é importante, acho que é importante desmistificarmos mesmo este tema Uhum. da meditação e da Sim, espiritualidade, porque eu acho que se vende muito a espiritualidade cor-de-rosa sim, sim, e sim, o retiro na Índia e sim, só a visão da montanha e tudo sim, mais, sim, e parece que temos que ir para o outro lado do sim. mundo para atingir a Pois espiritualidade, está. não é? E tu trazes muito aquela mensagem Sim, de que um pescador às 5 da manhã no rio pode sim, ser altamente perfeitamente. espiritual Sim, enquanto, não é? um varredor de rua, Exatamente. uma pessoa que anda a apanhar o lixo, aliás, como num filme belíssimo, não é? Dias Felizes, não é? Sim, Que é a história de aquele filme, estás a falar daquele filme japonês? um Não, filme. de um senhor Um senhor japonês japonês, que exato, repete exato. sempre a mesma rotina. É a mesma rotina, portanto, Sim, e ele limpa casas de banho, não é? sim, Portanto, e está incrível. profundamente bem consigo, com os outros e com o mundo, não é? Uhum, Isso é um ícone da espiritualidade profunda, não é? sem dúvida. Portanto, nós não temos que, de facto, ir para a Índia, nem para o Tibete, nem para o Japão, nem para onde quer que seja, não é? Nós podemos estar onde estamos, não é? E estar plenamente presentes a fazer o que estamos a fazer e onde estamos, não é? Uhum. Portanto, isso é meditação. Isso é meditação, Isso é sim. meditação. Porque também nós, não sei, também podemos confundir uma prática espiritual e a meditação com uma fuga Claro, espiritual, não claro. é? E muitas vezes, ou seja, depois, não sei, há exemplos de pessoas ou de casos que é, ai, não posso passar um dia sem meditar. Ou seja, aí Claro, já claro, estás preso claro. novamente. Ou seja, efetivamente talvez seja uma fuga, não é? Sim, aí criou-se uma nova dependência, uma nova adição. É que por vezes
os próprios caminhos ou práticas espirituais que nos podem libertar de todas as dependências e todas as adições convertem-se num objeto de nova dependência e nova adição. Portanto, quando a Exatamente. pessoa diz, eu não posso meditar senão no meio da natureza ou no mais perfeito silêncio ou nas condições XPTO, portanto, essa pessoa está a criar um obstáculo Um a si obstáculo. mesma. Não é? Portanto, a espiritualidade é alguma coisa que se pode viver em qualquer momento, porque a espiritualidade é estar consciente. É estar É consciente. estar consciente, estar plenamente consciente. Uhum. E descobrir que há em nós um espaço maior de consciência que não tem a ver com os pensamentos fugazes, com as emoções, com as reações emocionais fugazes. Não é? É um estado de silêncio que está para além disso e que abrange isso. Não é? Uhum. Então, quando nós nos conectamos com isso, seja onde for, não é? Nós estamos a ter uma prática e uma experiência espiritual. Uhum. Porque é muitas vezes no vazio que as respostas emergem, não é? No Sim, silêncio. quando nós encontramos esse silêncio, esse vazio, não é? que não implica a não existência de pensamentos. Os pensamentos podem vir, podem ir, como eu estava a dizer. Portanto, mas o importante é conectarmos com o céu. O céu é sempre mais vasto do que as nuvens. O que acontece habitualmente é que nós estamos hiper-identificados com as nuvens. Com os pensamentos, com as emoções, com as palavras, com as narrativas, com as histórias, com o que aconteceu ontem, com a lista de coisas a fazer. Portanto, isto funciona como uma espécie de obscurecimento que nos impede de descobrir e experienciar o céu que somos. Uhum. Que bonito. Quando experienciamos o céu que somos, também começamos a reconhecer que isso está presente nos outros. Então tornamos pessoas também mais abertas, mais conectadas, mais amorosas, mais compassivas. Não é? Porque vemos que esta essência que está em nós e que estamos a descobrir é a mesma essência que está nos outros. Não é? Independentemente do que os outros pensem, digam ou façam. Sim. E muitas vezes, aliás, eu diria sempre, não é? Aquilo que reconhecemos nos outros está dentro de nós, seja tanto positivo como negativo, não é? Quando vemos a luz no outro, aquela pessoa é brutal, que incrível. Provavelmente aquilo que eu vejo nela também está em mim, não é? Sim, Portanto, certeza. isto é uma projeção constante. E o que eu julgo ser hiper negativo no outro também é a projeção da negatividade que eu tenho em mim e que não quero ver, muitas Exatamente, vezes. exatamente. Eu costumo dizer que é quando nós só conseguimos reconhecer caviar num prato quando tivermos provado caviar. Ou seja, se eu nunca tiver provado caviar, eu nem sei o que é aquilo que está lá. Portanto, quando passa uma pessoa à minha frente que traz uma sombra ou um pedaço de luz e eu reconheço isso, eu acho que, ou seja, se ressoa comigo, de certa forma tem a ver comigo, não é? Certo. Falando do céu, tu tens uma frase também lindíssima que é: todos aspiramos a ser estrelas até descobrir que somos céu. Qual é que é a mudança real que acontece na nossa consciência quando nós percebemos que... quando nós deixamos de procurar fora de nós, não é? Quando nós iniciamos esse caminho por dentro. E já agora também aproveito para te perguntar, Paulo, como é que tu iniciaste este caminho, que me parece que tem sido desde muito novo também, não é? Assim, o céu está para além das estrelas porque, enfim, nós queremos ser estrelas porque aspiramos ao reconhecimento, não é? Ao reconhecimento e à validação externa. Mas quando descobrimos que somos céu, vemos que já somos tudo quanto podemos ser e não precisamos de validação ou reconhecimento externo algum. Portanto, tornamos-nos livres e independentes. Não é? Bom, este caminho, como é que eu iniciei? Não sei, eu lembro-me que era menino, não sei, talvez 6, 7, 8 anos, não é? E dava por mim assim a sentir que a vida era um mistério. Não é? A vida era um mistério, pronto. Era um mistério, que era um mistério a ver coisas, a ver realidade, não é? Isto tudo era um mistério, quer dizer, a ver qualquer coisa, a ver eu, a ver os outros, a ver céu, terra, pessoas, animais, que era misterioso, não é? E dava por mim com uma sensação de maravilhamento perante essa descoberta, não é? E até sentia que não podia pensar muito nisso, não parecia que qualquer coisa ia explodir cá dentro, não é? Porque era uma coisa demasiado vasta para aquilo que eu podia suportar. E pensava que mais ninguém... sentia-me sozinho, sentia que não podia falar disso com mais ninguém. Sim. Até que um dia descobri que um colega meu de brincadeira na rua, portanto, andar a jogar à bola, eu tive uma infância feliz no sentido em que brinquei muito na rua, não estive fechado em casa. E um amigo meu, que não era uma pessoa assim, enfim, que falasse sobre essas coisas, de repente dou por mim falar com ele sobre isto, sobre o mistério que é a vida, não é? Então descobri, não sou eu, portanto, que o Fernando Neves era o nome dele, portanto, também experienciou o mesmo que eu experienciei, então já não me senti tão só. Mas depois senti que a partir daí, não é, o grande objetivo da minha vida era descobrir no fundo qual é o sentido de tudo isto, não é? Então acho que foi isso que me levou, sei lá, levou para a filosofia,
a fazer a licenciatura, depois tornar-me professor de filosofia, e levou-me finalmente à meditação e à espiritualidade. Não é? No fundo, que é procurar descobrir qual é o sentido de estarmos aqui. Qual é o sentido mais profundo disto? Qual é o melhor sentido a dar à minha vida? Qual é o melhor sentido a dar à minha vida? Eu ia-te perguntar isso, Paulo, ou seja, qual é que era o sentido de estarmos aqui, ou se o sentido de estarmos aqui é darmos sentido a cada momento, não é? Sim, podemos dizer que sim, claro. Agora, eu creio que isto a que chamamos de existência humana traz consigo imensas possibilidades. Não é? Sim. Os seres humanos cada um de nós é um horizonte aberto de possibilidades. Tal e qual. Tudo é possível, não é? Na verdade. Não é? Às vezes temos dificuldade em aceitar isto, mas na verdade tudo é possível. Tudo é possível. Nós temos recursos infinitos. Não é? Sem dúvida. E tanto podemos fazer da nossa vida uma vida, enfim, triste, em que vivemos a fazer alguma coisa de que não gostamos, em que sacrificamos os nossos melhores sonhos e as nossas melhores aspirações, ou podemos escutar a voz da consciência e tentar sentir qual é que é a nossa vocação, qual é que é o chamamento. Qual é o meu chamamento nesta existência. Não é? E porventura podemos descobrir que, no fundo, somos todos chamados a descobrir, lá está, o infinito. O infinito, que é diferente para cada um de nós, sim. Não é? Pelo menos o caminho para lá chegar o caminho é diferente, e o modo sim. de o expressar é certamente diferente. Não é? Sim. Mas acredito que o infinito, pela sua própria natureza, quer dizer, não há muitos infinitos, já só um infinito. Exatamente. À medida que nós descobrimos o infinito, descobrimos a mesma coisa. E descobrimos, porventura, todos nós somos rios que confluem para o mesmo oceano. Isso também é maravilhoso. Não é? É incrível. Cada rio tem as suas características próprias, tem o seu leito próprio, tem as suas margens diferenciadas, uns têm uns peixes X, outros têm peixes Y, mas todos convergem para alguma coisa e todos somos água. Não é? Portanto, descobrimos assim ao mesmo tempo a nossa singularidade, mas também a nossa profunda unidade. Tal e qual. E se calhar essa é a grande vocação de todos nós. Sim. Não é? E como é que nós percebemos efetivamente que estamos no caminho da nossa verdade? Ou seja, como é que nós percebemos que estamos próximos do nosso centro ou distantes, não é? Eu creio que isso se faz sentir interiormente. Sentindo interiormente, certo? Sentimos interiormente. Quando nós sentimos que estamos alinhados com a nossa vocação, nós sentimos que a vida floresce. É como se fôssemos uma planta que está a germinar, a florescer e a frutificar. Sentimos que isso acontece. Independentemente das circunstâncias da vida poderem ser difíceis. Sim. Mas sentimos que às vezes até são os obstáculos e as provas que nos ajudam a florescer ainda mais e a desenvolvermos ainda mais. Sim. Mas quando não estamos a seguir propriamente a nossa vocação, nós sentimos que há qualquer coisa em nós que começa a definhar. Algo que morre dentro algo que de nós. morre em nós, não é? Ou algo que, enfim, que define e que morre, é isso. E, na verdade, até podemos exteriormente termos saúde física, mas interiormente começamos a sentir-nos doentes. Começamos a sentir que a vida que estamos a levar não faz sentido. E podemos ter imenso sucesso, mas sentimos interiormente que qualquer coisa não está bem. Sentimos e os outros sentem E os outros também sentem, obviamente. Porque nós emanamos o estado em que estamos. Não é? Exatamente. E, portanto, é uma coisa que se sente e que nós também irradiamos à nossa volta. Não é? Exatamente. Pessoas mais realizadas irradiam e inspiram os outros à sua volta, mesmo pela sua simples presença, sem dizerem nada. É magnético quase, é uma energia magnética. É uma energia, uma emanação, uma irradiação. Não é? Sim. E é leve, isto é mesmo bonito, não é? Que os timbres mais densos são mais leves, ou seja, em ascensão para o céu ou em torno do chão, não é? Na inércia. E sente quando uma pessoa é muito pesada, quando a energia é muito pesada, ou é leve, magnética, radiante. Porque, como se diz em muitas tradições, nós temos várias dimensões do ser, não é? Temos a dimensão física, depois temos várias dimensões, não é? Energética, emocional, mental, espiritual, etc. E tudo isto está presente. Nós temos vários níveis de ser. Somos como aquelas bonecas russas, as matrioscas. Sim. Então, as dimensões mais profundas do nosso ser irradiam através da dimensão mais aparente. Mais aparente. E isso sente-se, sobretudo pessoas mais sensíveis sentem isso. Sim. Oh Paulo, tu estavas a dizer que existem possibilidades infinitas e que tudo é possível. Eu desde pequena, estavas a contar, quando eras pequeno, sentias que tudo isto era um mistério e que sentias que não tinhas ninguém para falar sobre isso. Eu sentia exatamente o mesmo, acho que... E sempre vi o infinito dentro de mim e fora, e portanto isto é um tema que me apaixona. Qual é que é a tua visão sobre isto? Sobre a nossa capacidade de materializar a nossa vida? Ou seja, então se tudo é possível, é uma questão de nós nos sintonizarmos com
uma nova, ou seja, nos sintonizarmos interiormente com a nova possibilidade de criarmos dentro de nós para que fora se manifeste? Sim, eu diria que depende da nossa capacidade de nos sintonizarmos com o espaço aberto e infinito que há em nós. O Fernando Pessoa, do livro do Desassossego, Sim, adoro ensina esse livro. Bernardo Soares, diz: posso imaginar-me tudo porque não sou nada. Ora, não ser nada aqui é positivo, porque não sou nada no sentido, não estou definido, não tenho limites à partida. Não sou só isto ou só aquilo. Então, se eu descobrisse, digamos, essa dimensão, eu chamaria um vazio quântico. Não é? Ok, É sim. como se fosse um nada que é tudo. Não é? Um nada cheio de possibilidades. Não é? Se eu descobrir isso, vejo que a partir daí eu posso imaginar-me de muitas formas, e não só imaginar, mas realizar-me de muitas formas diferentes. Não é? Tudo depende de eu ser capaz de me desprender da identificação estreita e exclusiva com uma só forma de ser e de pensar e de viver a vida. Não é? Sim, sim, Posso sim, descobrir sim, que, sim. enfim, todos nós, no fundo, somos bons atores, porque Exatamente. nós em família desempenhamos um papel, com os amigos outro, na profissão outro e noutra situação qualquer outro. Portanto, qual é o nosso verdadeiro papel? Se calhar nenhum destes. Portanto, tudo são performances, tudo é uma certa forma de encenação teatral, não é? Sim. Nós passamos de umas para outras, mas isso significa que nós podemos descobrir outras ainda diferentes. Tal e qual. E novas. Não é? Sim, e novas. Há um exercício que eu costumo fazer, que é pensar, se eu tivesse 5 vidas diferentes, como é que eu gostaria de vivê-las, ou qual seria a minha profissão nessas 5 vidas? Por exemplo, eu imagino-me tipo numa quinta, tipo agricultura, vem-me à cabeça, cozinha, vem-me tipo pisaiola, por acaso vem-me sempre à cabeça, tipo eu a fazer pizzas, massa, a tocar em massa, por exemplo. Mas ou seja, 5 vidas diferentes. E portanto, nós termos essa capacidade não, mas tempo na vida para explorarmos essas 5 vidas diferentes e percebermos quem somos noutras possibilidades, não é? Porque eu, por exemplo, Nur, invisto tanta energia nesta persona que eu sou, não é? Esta identidade, esta construção, de que eu não faço ideia quem eu sou, sei lá, num contexto hiper mega oposto, não é? E termos a oportunidade de experienciar isto, ou seja, experienciar ao máximo a vida de formas diferentes, acho que é bastante construtivo, não é? Sim, certamente, claro. Agora, se calhar não temos tempo para explorar todas as possibilidades, pelo menos numa vida não temos. Pois não. Por isso, talvez um bom critério seja nós escolhermos aquela possibilidade de viver a vida que é mais ampla, que é mais abrangente, que é mais positiva para nós, para os outros e para o mundo. Sim, acho que é um bom critério. Não é? Sim, tal e qual. Paulo, tu tens outra frase lindíssima, eu acho que descreves mesmo muito bem, e é: a tua vida cumpre-se sem ti, só tens de sair do teu próprio caminho. Queres explorar um bocadinho esta frase? O que é que esta frase quer dizer? Eu creio que tem a ver com a descoberta de que em nós há qualquer coisa que está para além do eu, que é maior do que o eu, de qualquer versão disto que eu chamo eu. Isso as pessoas dão-lhe diferentes nomes, uns chamam-lhe o Espírito, Deus, a Deusa, o Brahman, o Absoluto, o Buda, seja o que for. Não é? Mas há qualquer coisa em nós que é maior do que nós e que não tem eu, não tem ego. Não tem ego, sim. E sair da nossa frente, sair do nosso caminho é, às vezes, abrirmos espaço para que isso se manifeste mais na nossa vida. O Agostinho da Silva foi um sábio português com que eu convivi e costumava dizer, não é? Procuro não ter planos para a vida, para não atrapalhar os planos que a vida possa ter para mim. Não é? Então esta capacidade que nós podemos ter de nos abrirmos àquilo que for, não é? À inspiração. Largarmos mão do controle. Largarmos mão do controle e vemos para onde é que o vento da vida nos quer levar. Sim. E eu acho que se calhar é desafiante, mas é também quando somos capazes de fazer isso, é quando às vezes temos os nossos insights e descobertas e experiências mais gratificantes. Não estou aqui a controlar nada, mas estou a ser levado pelo vento da vida. Exatamente. Tu achas que o sofrimento humano pode vir desta nossa incapacidade de sair do nosso próprio caminho? Acho que em boa parte sim. Ou seja, nós temos muita dificuldade nessa rendição. Sim, é isso. Isso é uma experiência fundamental da vida espiritual, que é a entrega, a rendição, o abandono a qualquer coisa maior, não é? Mas nós, a nossa cultura dominante, somos muito formatados para estarmos sempre tensos e contraídos a tentar controlar tudo, não é? Tudo e todos. Não é? Então isso torna-nos muito rígidos. Não é? Porquê é que nós temos essa tendência
de querer controlar tudo e prever. É uma questão de sobrevivência. É uma questão não é? também de medo e de insegurança. Só que nós agora já chegámos a um ponto em que já temos muito conforto, já estamos todos muito bem, mas pronto, ou seja, temos que dar o salto. Muito bem, todos não, quer dizer, eu acho que há situações bastante complicadas. Há situações não é? complicadas, infelizmente. Eu digo todos, ou seja, comparado a 20, 30, 40 anos atrás, há bastante mais conforto. Sim, temos vidas muito mais confortáveis, Exatamente. muito maior bem-estar, mais recursos a todos os níveis, não é, do que as gerações anteriores. Não é? Tal e qual. Agora, o que é paradoxal é que, apesar de termos muito mais facilidades externas, nós temos uma mente muito mais, eventualmente, muito mais causadora de sofrimento a si mesmo. Uhum. Porque é uma mente, por um lado, mais cheia de expectativas, mais insatisfeita. Não é? Nunca nos chega aquilo que temos, nunca nos chega. Queremos sempre mais e mais e mais. Portanto, por outro lado, e a neurociência investiga isso, não é? Nós, apesar de, às vezes, tudo estar aparentemente garantido, aquilo que mais necessitamos está garantido, não é? Mas a nossa mente está muito dominada pelo paradigma da insuficiência e da insegurança. Portanto, é como se estivéssemos sempre a sentir-nos ameaçados, mesmo quando não há condições objetivas, Sim. não há ameaça objetiva alguma, mas sentimos ameaçados. Não é? Talvez tenha a ver com a nossa evolução, nós fomos todos presas predadores, não é? Portanto, e o nosso cérebro às vezes ainda funciona muito Sim, passa um carro a nesse apitar esquema. E nós Pronto. Parece que vem um leão. Pronto, não é? é isso. Portanto, e estamos sempre às vezes à espera do pior. Portanto, a neurociência hoje mostra que nós temos cerca de 60 mil, 80 mil pensamentos por dia. Uau. A esmagadora maioria, Eu 85%. devo ter 150 mil, então. Pronto. Agora, o problema é que a esmagadora maioria são involuntários, portanto, nós não escolhemos os pensamentos que temos. Parece também tendem a ser repetitivos e tendem a ser negativos. Apesar de não haver razões para isso, nós somos muito propensos para a negatividade. Ok. E então, quando nos identificamos com os pensamentos, é um problema. É um problema. E agora surgiu-me um tema que é o tema das neuroses ou das psicoses, não é? Eu sei que não és psicólogo nem psiquiatra, mas acho que é um tema que está a vir aqui à conversa e eu gostava de saber a tua opinião, ou seja, porque tu tocaste nos pensamentos repetitivos e levou-me à neurose. Não achas que, ou seja, a tal harmonia que tu estás a dizer, uma pessoa que vive bem, que tem sucesso interior, que vive em harmonia, está no ponto central entre neurose e psicose? Quando te aproximas muito da psicose ou da neurose, existe, ou seja, tu estás provavelmente mentalmente doente, não é? O que é que qual é que é a tua visão sobre, por exemplo, os pensamentos muito repetitivos e ficarmos ali estagnados, não é? Ao ponto de levar a uma perturbação obsessiva-compulsiva, não é? Eu estou-te a perguntar a ti, enquanto filósofo, enquanto professor, não enquanto psicólogo que tu não és, não é? Eu creio que nós podemos ficar presos nas dimensões mais superficiais da nossa experiência mental e emocional. Não é? E isso tende a acontecer na medida em que nós não temos práticas contemplativas e meditativas que nos ajudem a reconhecer a consciência mais profunda que está para além de tudo isso. Se ficamos presos nisso, obviamente nós facilmente nos tornamos neuróticos e psicóticos. Mas a neurose e a psicose são apenas, manifestações externas de uma desconexão com a nossa saúde fundamental. Eu gosto desta noção de saúde ou de sanidade fundamental. Que é a saúde ou a sanidade de ser, de simplesmente ser. Sim. Se nós nos conectarmos com isso, bom, até pode haver à superfície comportamentos neurótico-psicóticos. Sim. Mas no fundo nós descobrimos que há qualquer coisa que está para além disso. Está para além disso. Para além disso, não é? E aqui creio que só a experiência meditativa, contemplativa profunda nos pode conduzir a isso. Não é? As abordagens psicoterapêuticas convencionais são muito baseadas no diálogo, na recordação dos traumas de infância, etc. Isso tudo é útil, é benéfico, pode ajudar, mas se a pessoa não conhece o caminho para entrar a fundo em si e transcender todas essas memórias e traumas dolorosos, não é? E entrar no espaço silencioso que há em si, onde pode encontrar a saúde profunda, então eu creio que é difícil. É difícil. É difícil. Sim, porque assim, a psicoterapia convencional tem o seu valor, obviamente, mas é muito, ou seja,
o veículo é a linguagem verbal, portanto, Sim. por si só já está condicionada pela nossa própria narrativa, não é? Precisamente. E depois não nos leva também à experiência, ou seja, uma coisa é nós estarmos a ter uma sessão de psicoterapia, outra coisa é nós experienciarmos através de um estado meditativo, de uma terapia com psicadélicos, ou de uma cerimónia, aquilo que seja, há 1001 caminhos, respiração, por exemplo, nós experienciarmos o que é o amor. Sim. Ou o que é a impermanência da vida, ou o que é um estado puro de relaxamento. Claro. E isso faz toda a diferença, não é? É isso, completamente. Sim, sim. Portanto, a questão da experiência é fundamental. Sim. Portanto, e a espiritualidade, uma espiritualidade é feita de experiência. Uma experiência direta. Portanto, não é ler livros sobre o amor, ou sobre a paz, ou sobre a felicidade que me vai tornar mais amoroso, mais pacificado ou mais feliz. Não é? Exatamente. É a experiência disso. É a experiência. É a experiência disso. É abrir-me a isso e experienciar isso. E tu, Paulo, na tua própria vida sempre traçaste um caminho aberto às tuas experiências, porque eu sei que tu também tu segues a linha budista, não é? Sim, também. Fundamentalmente a via budista. A via budista, sim, e viajaste bastante também para conhecer e para ter novas experiências. Sentes que isso te acrescentou e sim, que foi isso que de certa forma integrou a tua espiritualidade, não é? Sim, eu, enfim, como disse, interessei-me por filosofia para procurar saber qual é o sentido da vida, mas quando terminei a licenciatura em filosofia eu tinha lido muitos livros, tinha tido professores excelentes, né? Eu sabia muita coisa em termos teóricos e intelectuais, mas não tinha tido experiências profundas para além do intelecto. Não é? Então senti a necessidade de começar a meditar e foi aí que descobri a meditação. Descobri primeiro o yoga, depois a meditação, descobri o budismo tibetano, mas também descobri as espiritualidades das várias tradições da humanidade, pelas quais me interesso igualmente e por todas. Claro, não é? claro. E então comecei a ver que uma coisa é ler livros, não é? E ter conhecimento intelectual, que é um conhecimento exterior, pode ser útil. Outra coisa é entrar na experiência meditativa, outra coisa é entrar na experiência do silêncio, outra coisa é ver que os pensamentos não me definem. E ser capaz de abandonar narrativas, palavras, conceitos, imagens e ficar no silêncio puro da consciência. Sim. Portanto, e claro que, pronto, fiz viagens, fiz retiros, contactei mestres budistas e de outras tradições, não é? E, portanto, fui interiorizando também essa aprendizagem, não é? Claro. Que não é uma aprendizagem meramente intelectual e livresca, portanto, é também aquilo que se aprende quando estamos com pessoas que estão em determinados níveis de vibração espiritual e de realização espiritual e quando sentimos isso na pele, no corpo, não é? Sim. E quando isso de algum modo se transmite a nós e nos impregna. Portanto, é outro tipo de conhecimento. Sim, sem dúvida. Não é um conhecimento meramente intelectual. Tal e qual. Eu costumo dizer que os livros não são a cura e que o menu não é a comida e que o mapa não é o território. É ou isso, seja, precisamente. é mesmo a experiência em si que acrescenta. Enquanto estavas a falar, surgiu-me aqui aquele tema de nós temos uma ideia construída de uma pessoa muito espiritual que não come carne, não bebe álcool, pronto, que tem um estilo de vida aparentemente saudável, não é? Eu queria saber qual é que é a tua opinião sobre isto, ou seja, se achas que provavelmente sim, mas se achas que o nosso estilo de vida não é aquilo que consumimos, aquilo que nos nutre, ou seja, não é aquilo que não somos aquilo que comemos, nós somos aquilo com que nos nutrimos, não é? Porque isto são as pessoas, é a alimentação, é um mundo, é aquilo que ouvimos, que lemos. Se tu achas que quando o nosso timbre se altera, não é, para um timbre mais elevado, mais leve, de certa forma todos os nossos hábitos, como a tal questão do deixar de comer carne, deixar de beber álcool, ou deixar de consumir substâncias tóxicas, se isso depois é uma consequência... Eu creio que sim, creio que sim. Pela minha experiência de vida, pelo que tenho visto à minha volta, creio que sim. Sim. À medida que nós... Eu diria que a questão não é tanto mudar os nossos hábitos exteriores, mas é reconectarmos com uma dimensão mais profunda de nós mesmos. O resto vem por acréscimo. Okay. A partir do momento em que estamos mais sintonizados com uma dimensão mais profunda, mais subtil do nosso ser, já não nos apetece tanto comer certas coisas, beber certas coisas, frequentar certos ambientes, consumir certos produtos, etc. Sim, vemos concordo. que não precisamos disso, não precisamos desses estímulos. Não é? E pelo contrário, sentimos que, quando consumimos isso, sentimos que isso é tóxico, que isso faz mal. Sim. E sentimos isso imediatamente, não é preciso que ninguém vir nos dizer. Eu percebo o que estás a dizer. Eu não sou fundamentalista de forma alguma. Eu tenho uma alimentação até flexível. Eu não como carne maioritariamente, mas é porque eu nunca gostei muito do sabor da carne. E eu sinto que quando consumo, por exemplo, carne ou álcool ou substâncias um bocadinho mais pesadas,
de certa forma parece que existe mesmo um bloqueio a nível espiritual, parece Sim. que algum canal fica entupido. Eu não sei explicar isto, mas Sim, há uma camada sim, aqui. sim. Sim, é um alimento mais denso, Sim. mais substâncias Comporta mais. mais energia, não é? Por Sim, exemplo, o sim, animal quando morre está em claro. sofrimento. Está em não é? sofrimento, claro. E para digerir carne precisamos consumir mais energia subtil também. Sim, Isso, por outro lado, também dificulta a circulação da energia subtil nos nossos canais energéticos, não é? Portanto, nas tradições indianas, chinesas, portanto, há um conhecimento muito profundo da circulação de energia vital no nosso corpo, o prana, o sim, chi, etc. Não é? E, portanto, há certos alimentos, certos produtos que dificultam a circulação da energia sim, subtil. Não é? sim, sim, Isso sim. sente-se, isso transforma-se numa espécie de entupimento, digamos assim, dos nossos canais interiores. Não é? Tal e qual. Era aí que eu queria Que, chegar. em vez de abrirem a consciência, tornam a consciência mais fechada. Mais Mais fechada. fechada. Sim, sim, sim. Paulo, para terminar, se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Eu sei que é difícil, mas. Bem, é difícil, mas eu diria, há um livro do meu principal professor de meditação, chama-se Alegria de Viver. Portanto, Ok, é Miguel Rinpoche. ok. Que aliás vem agora a Portugal, estamos a organizar uma conferência dele no dia 14 de agosto Ok, em Lisboa e 15 de agosto em Coimbra. ok. É um autor de best-sellers, é o meu professor mais importante de meditação. Portanto, e tem um livro que acho muito acessível a todas as pessoas, chamado Alegria de Viver. Alegria de viver. Alegria de Viver. Uhum. Ok, Paulo, olha, obrigada por esta conversa Muito obrigado, tão rica. Gostei foi um muito. prazer, gostei muito também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigado.